Querido Deus que está nos céus, obrigada por mais um sábado, obrigada porque estamos aqui juntos e juntas para estudar mais uma vez. Eu peço que o Espírito Santo esteja com cada um de nós, que o Senhor nos possa dar sabedoria e entendimento para entender o assunto de hoje e que cada um de nós possamos aprender juntos e juntas. Obrigada por cada uma das tuas bênçãos. Eu peço tudo no nome de Jesus. Amém. Alguém lembra o título que eu escolhi para o estudo? Eu lembro. Pode falar. A maior democracia do mundo? Isso mesmo, obrigada. Quem é para vocês a maior democracia do mundo? O que vem na mente de vocês? Estados Unidos. Estados Unidos. Não é a resposta que estou procurando, mas Estados Unidos faz parte das maiores democracias do mundo. Índia? Mais alguém? Índia, exatamente. A gente hoje vai falar sobre a Índia. Especificamente, a gente vai falar sobre o governo de Narendra Modi. Alguém sabe ou tem alguma ideia de por que é um assunto que a gente precisa prestar atenção? Faz parte dos temas de 2014, né? Exatamente. Acho que foi há 2 semanas atrás que estudamos com a Carol sobre o presidente da Turquia e ela pediu para a Carol pediu para a gente lembrar dos eventos. Por que a Carol pediu para lembrar dos eventos? Alguém lembra? A Carol não pode responder. Por que é importante que a gente lembre e estude os eventos de 2014? Gabriel, pode falar. Eu acho que quando começamos a listar esses eventos em 2014, desde o início era claro que muitos eventos seriam só compreendidos em retrospectiva e a gente precisaria acompanhar, né, os acontecimentos para realmente entender por que essa data, 2014, tem essa significância, né? Ou seja, o nosso dever é acompanhar para firmar o nosso entendimento sobre 2014. Exatamente, obrigada. E eu não sei se vieram nas notícias, mas ultimamente, eu acho que foi essa semana ou semana passada, agora não lembro, mas apareceu bastante o Modi com o Biden, o presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles se juntaram para falar sobre as políticas de cada país. Quando vi isso, quando vi essas notícias, e lembrei que a eleição de Modi em 2014 foi um assunto que a anciã Tess mencionou, achei interessante que a gente possa estudar sobre isso. Quando a anciã Tess mencionou sobre isso, ela falou que era importante ver a Índia como tinha Modi chegado no poder, porque falou que em todo esse processo e até a lei dominical, a gente ia ter elementos que a gente deveria reconhecer em Estados Unidos. Então, a ideia é um pouco essa, que a gente possa talvez
no final, fazer uma comparação e contraste com Estados Unidos. Por que falo, e se a gente procura, por que a Índia é a maior democracia do mundo? Alguém sabe? Exatamente, Caro. Aqui no chat, Carol colocou que é o país mais populoso, né? E em 2014 foi a eleição que mais pessoas votaram no mundo, em comparação com outros países. Então, é a maior democracia porque é o país que mais pessoas, que mais população tem. Por isso é a maior democracia do mundo. Eu gostaria que a gente possa definir o que é uma democracia. O que é para vocês, ou como definem o que é uma democracia? Imagino que todos nós podemos falar alguma coisa, porque Brasil é um sistema, tem um governo democrático, então eu acho que todos e todas estamos em condições de falar alguma coisa sobre o que achamos que é um sistema democrático. Vou esperar por vocês. Alguém? Eu acho que o poder do povo, né, de escolher, de decidir, seria a característica principal. Pelo menos que eu penso em democracia, penso nisso. Obrigada, Pedro. Mais alguém? Além de que o povo seja quem escolhe, que outras características a gente pode ver na democracia? O que vemos no Brasil que faz com que seja um país democrático? Governo, aqui estou vendo no chat, um povo que exerce soberania, um governo que dará voz às minorias, sim, mas também o governo dá voz às maiorias também, né? Deveria governar, sim. Seria um governo onde se respeita os direitos humanos? Deveria ser, tem a ver com os direitos humanos? Pode ser. Mais alguém? Onde exista certa liberdade de expressão também, Obrigada. Alguém mais queria falar? Ok, estou vendo aqui os últimos comentários. Ele governa para todos, mas se busca equiparar aqueles que sofrem desigualdade. O termo democracia tem origem grega, podendo ser dividido da seguinte maneira: demos sendo povos e kratos sendo poder. Obrigada. Uma das coisas que mais definem o que é uma democracia é um governo. Eu vou usar as palavras que usou Abraham Lincoln em o primeiro discurso depois da Guerra Civil. Ele falou que é aquele governo do povo, pelo povo e para o povo. O que quer dizer isso? O povo é quem escolhe quem vai ser o governante,
o governante vai administrar para o povo e no nome do povo. Então, é um sistema de governo em que os cidadãos têm o poder no governo através do voto. E é um sistema que foi criado para garantir que cada uma das pessoas que fazem parte do governo sejam protegidas, sejam ouvidas e que cada pessoa possa contribuir para o progresso da sociedade. Então, isso que a gente poderia falar que é uma definição universal do que é a democracia. E tendo isso em mente, gostaria que a gente possa ver com mais detalhes o tipo de governo da Índia. O tipo de governo da Índia é uma república federal parlamentarista. O que como podemos definir que uma república seja federal? Ou como podemos definir uma república federal? Again. Uma federação é composta por um número de regiões ou lugares com um governo próprio, que aqui poderíamos falar de estados, e que estão unidas sobre um governo federal. O governo da Índia também tem um sistema, como falei, parlamentarista. O que significa que um governo tenha um sistema parlamentarista? Acredito que tenha tipo, uma assembleia em que tenha assim, deputados, senadores. Tem um parlamento que está composto por duas câmeras, uma alta e uma baixa, mas tem um detalhe talvez um pouco mais importante. Gabriel? Esse parlamento seria a representação do povo, né, pelo que eu entendo. Então, eles estão aí basicamente sendo eleitos pelo povo, né, e eles vão no parlamento para defender os interesses. E esse presidente, o que seja, né, dependendo do sistema, ele tem que negociar com o parlamento. Ele não pode, como um ditador, né, decidir sozinho. Ele depende do parlamento para passar leis, etc. De uma forma bem simples, acho que é isso. Obrigada. É isso exatamente. E o que tem na Índia? Sim, Pedro. Não, só queria colocar, não sei se falaram, tipo, quando eu penso em parlamento, uma democracia parlamentar, tipo, o presidente, não sei se existe o título presidente, mas primeiro-ministro. Não sei se é a mesma coisa na Índia. Exatamente, isso eu ia falar. Obrigada. Ainda tem um presidente, eu vou colocar aqui sistema parlamentário, tem um presidente, presidenta, na verdade, agora, e um vice também. E tem o primeiro-ministro. Vou mostrar para vocês quem é a presidenta da Índia, só para vocês saberem. Aqui está a presidenta da Índia, o nome dela é Draupadi Murmu. Poderíamos falar que seria como uma figura simbólica em relação
administração pública do governo, porque quem faz a administração do governo é Narendra Modi, que é sobre quem vamos falar hoje. Imagino que vocês já viram muitas fotos sobre ele. Ele é o primeiro-ministro, e ele, como eu já falei, é quem faz a administração, quem toma decisões políticas do governo. Por isso, a gente vê mais a cara dele, não só por isso, sino por outras coisas que a gente vai ver, mas ele sendo o primeiro-ministro que executa as políticas, por isso tem mais visualização. Gabriel? Consigo me ouvir? É Estado, né? Acho que a presidenta seria a cabeça do Estado e o Modi, cabeça do governo. Seria isso? Exatamente, chefe de Estado e chefe do governo, isso mesmo. Sim, a Alemanha tem uma configuração igual, né? E quase ninguém conhece o presidente da Alemanha. Então a gente assume, né? Porque Estados Unidos funciona assim, mas é um outro sistema, de fato. Exatamente, em Estados Unidos, e talvez na maioria que a gente conhece, o chefe do governo é o mesmo que o chefe do Estado. Aqui nesse sistema parlamentarista, o chefe do governo é diferente do chefe do Estado. Bárbara, Sim, então isso significaria o legislativo e o executivo numa interação, né? exatamente. Tanto o executivo como o legislativo estão inteiramente relacionados por ter esse sistema parlamentarista. Obrigada, Rosy. Então, este sistema parlamentarista é escolhido, os representantes são escolhidos pelo povo mediante o voto. Então, a Índia tem um sistema democrático. Sempre as eleições se fizeram de forma regular, de forma livre, de forma justa, mas as coisas começaram a mudar em 2014, quando o Modi assume o governo. Antes de entrar, talvez, nas políticas que ele fez, só para falar de ele, obviamente é um político indiano, é membro do Partido do Povo Indiano e é um hindu da extrema-direita. Ele foi reconhecido internacionalmente em 2012, quando ele era chefe do governo de um estado da Índia. Foi conhecido porque foi quem impulsou ou incentivou que se leve a cabo uma violência extremamente eu ia falar a palavra extremamente violenta ao povo muçulmano. Morreram mais ou menos 1.000 muçulmanos, foi como uma repressão. Então, a partir disso, países como Estados Unidos, países como Reino Unido, proibiram a entrada do Modi em esses países. Ele continuou tendo muita influência no partido político que ele sempre foi parte, o povo indiano. E em 2014, ele ganha as eleições de forma democrática. E foi em 2014 quando esse partido conseguiu a maioria absoluta. Antes de 2014, já os políticos, a mídia já via que esse partido ia ganhar as eleições, mas nunca imaginaram que ia ganhar com
tanta popularidade como ganhou em 2014. Só para falar algumas palavras do primeiro discurso dele, que parecia ser bastante igualitário, no sentido de que ele queria que todas as pessoas da Índia se sentiram acolhidas por ele. Uma das frases que ele falou foi: irmãos e irmãs, vocês têm fé em mim e eu tenho fé em vocês. O povo deste país deu seu veredicto. Este veredicto diz que temos que realizar os sonhos de 1 milhão de pessoas. Eu devo trabalhar duro. Falou mais coisas. Para administrar o país, precisamos levar todos conosco, todos juntos. E busco as bênçãos de vocês para ter sucesso na minha jornada. Uma das coisas que foi bem marcante nessa eleição de 2014 foi que o Modi recebeu muito apoio dos jovens, porque ele tinha muito no discurso dele que ele queria desenvolver a cada pessoa da Índia. Então, para os jovens, ouvir isso na Índia foi muito importante. O mandato que tem na Índia são por 5 anos. Em 2019, teve outra eleição e o Modi voltou a ganhar, também de forma democrática, pelo voto das pessoas. Mas em 2019, ele começou a ter e a se focar mais no nacionalismo hindu. E quando ele fazia isso, obviamente deixava do lado a minoria, que na Índia são os muçulmanos. Então, poderíamos falar que ele aumentou o ódio dos hindus contra os muçulmanos, começou a dividir ainda mais a Índia. Por exemplo, ele aprovou muitas leis que pediam muitos requisitos para os muçulmanos ficar na Índia. E, obviamente, se começou a acusar a ele que tinha uma política exclusitória. Por quê? Porque ele só governava para o povo hindu. Obviamente, ele continua no mandato até agora. Uma das coisas que foi bem criticada foi em 2021, quando chegou a pandemia. A gente sabe que a Índia foi um dos países que mais teve mortes e que o Estado não se ocupou das pessoas, não cuidou da saúde das pessoas. E especialmente a partir de 2019, dá para ver bem marcante como as instituições da democracia foram tomadas pelo Modi. O que imaginam vocês sobre instituições da democracia? Que pode ser uma instituição da democracia? O Uma voto, instituição da... também? Pode falar. O voto, por exemplo? Não. O voto em uma instituição? Não Ou é sei um... se seria fisicamente falando. Sim. Acho que o Congresso, por exemplo, coisas assim. Exatamente.
Isso só estou falando quando falo de instituições. Uma das instituições seria o partido político. O que fez Moji com isso? Moji tem aceitação total do partido político, que é o Partido do Povo Indiano. Ele tem absoluta aprovação de parte desse partido político. Não tem outro oponente dentro do partido político que possa ser o líder. Obviamente, em uma democracia como instituição também temos os gabinetes, os gabinetes são as instituições que ajudam a quem está no governo a tomar decisões. Mas Moji não usa os gabinetes, só usa o gabinete do próprio partido dele, que está composto por pessoas que ele escolheu e que não foram escolhidas pelo povo, sino pessoas que ele escolheu dentro do partido dele. Então, só ele se baseia e procura ajuda dentro do partido dele, não procura ajuda fora do partido dele. Por exemplo, isso tem como consequência que, por exemplo, quando se aprovam leis, já ao ter a maioria absoluta e que já seja bastante partidário os gabinetes, eles não demoram em aprovar leis que vêm de parte de Moji. São rapidamente aprovadas, sem entrar em muita discussão, porque ele já ganhou e tomou esse poder. Outra das instituições é a imprensa. Na Índia, hoje, a partir de Modi, é bastante propagandista. Ele só fala com uma rádio estatal, que obviamente apoia ele, e só fala com um jornalista que faz parte, podemos falar, do partido político. Então, ele só fala com pessoas que apoiam, com jornalistas que apoiam as políticas dele. Outras instituições, o judiciário, praticamente poderíamos falar que nesses últimos anos não existe o judiciário. ¿Por quê? Por isto de que Modi ha tomado o poder de cada instituição e foi tomando o poder de forma que as pessoas que estão tomando as decisões são pessoas que estão dentro do partido dele. O judiciário também tem as decisões que são tomadas sempre vão do lado da política da extrema-direita que tem o Modi. E a maior parte das pessoas que conformam o judiciário são pessoas do partido dele. Como consequência das políticas que ele teve e que ele tem, por exemplo, no índice de liberdade humana, a Índia caiu no posto 119 em 2021, na posição 119 em 2021. No índice mundial de liberdade de imprensa, está no posto, na posição 150.
no índice de diferença de gênero do Fórum Econômico Mundial, está no posição 153 de 146 países. E está na última posição, 146, quando se trata de saúde e sobrevivência. Estes índices que eu falei que fazem com que não tenha liberdade de imprensa, que não se cuide da saúde e sobrevivência do povo, a diferença de gênero, faz com que o sistema não seja democrático? Uma pergunta. O que vocês acham? Você pode repetir, por favor? Esses índices que falam da situação da Índia socialmente, na saúde, na diferença de gênero, na liberdade da imprensa, faz com que o sistema não seja democrático? Sim. Quem falou, Caro? Eu, Rose. Ah, ok, Rose, por que você acha isso? Porque se a gente fala que democracia é do povo, pelo povo, para o povo, se está ferindo isso, então não está minando a democracia. Uhum. Gabriel? Você perguntou desses índices, né? Se eles determinam se eles são democráticos ou não. Eu acho que dentro da democracia tem muita margem assim para um governo implementar as suas políticas, né? A gente tem aqui no Brasil, né, o governo passado teve muitas tendências muito preocupantes, né, que realmente fomos alertados, né, e parecem ferir assim princípios da democracia, mas ainda assim era um sistema democrático, né, e o próprio sistema basicamente ele é colocado à prova, né, se ele funciona, porque se ele funcionar, ele deveria dar conta, né, desses ataques à democracia. Exatamente. Que o país tenha uma baixa liberdade de imprensa, que tenha uma ampla diferença de gênero, que não quer dizer que o sistema do país seja antidemocrático, que não seja democrático. De que especificamente nos fala esses índices sociais? O que tem nessa sociedade? Qual é o estado dessa sociedade? Onde tem esses índices baixos de liberdade, De diferença. autoritarismo, né? Não. Desigualdade? Exatamente. Fala sobre desigualdade que há na Índia. A gente vai falar um pouco mais sobre o que falou Gabriel, que nas democracias tem um espaço para aplicar as políticas que cada governo tem, que cada governo quer. Mas quando falamos de esses índices ou da situação do povo, estamos falando a falta de igualdade que há na Índia. O que eu vou falar, o que Modi fez foi usar a democracia para cumprir com a agenda dele. Qual é a agenda dele? O nacionalismo hindu.
estabelecer um nacionalismo hindu. Por exemplo, jornalistas que falem em contra do hinduísmo vão ser colocados na cadeira. E de fato acontece isso, tem perseguição contra jornalistas que falam contra o governo dele. O ponto da agenda dele é a imprensa é a censura. E ele usou o sistema democrático para colocar isso no país. Por quê? Porque, como falou Gabriel, dentro do sistema, eu vou falar que temos essa fraqueza para que os governantes possam usar o sistema democrático para aplicar as leis que eles querem. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. O que mantém uma pessoa como Modi no poder, porque a gente não vai negar que ele está levando a Índia a ser um país, uma ditadura. A gente, obviamente, não vai negar isso. Mas gostaria que possamos ver que características ele tem com que faz que ele se mantenha ainda no poder. Uma das coisas que foi muito analisada sobre ele é que ele é a personificação da definição do culto à personalidade. Alguém poderia me falar o que é, ou como vocês podem definir o que é o culto à personalidade? A gente viu esse conceito com ansiedade. O que é o culto à personalidade? Bárbara? Sim. Seria quando, no caso dele, ele é baseado num exaltar das virtudes dele, do que ele parece representar, será? Exatamente, se exalta as virtudes da pessoa. O que mais? O que as pessoas acham desse tipo de pessoas que têm esse culto à personalidade? Gabriel? Eles são vistos como a única alternativa para resolver os problemas do país, muitas vezes, né? Então, eles alcançam um status, né, que eles se idealizam como o salvador, né, da nação, como Trump, Erdogan, sabe, tudo Bolsonaro, né, que só com ele que tem como consertar, né? Isso é muito comum na política, né? Mas o que a gente talvez se conheça. Exatamente. Elevar uma pessoa, transformar essa pessoa em um super-herói e até falar que essa pessoa tem características sobrenaturais, semelhantes a um deus. O Modi é visto muito na Índia como um deus. E assim podemos falar também de... Aqui no Brasil, o Bolsonaro sendo visto como uma pessoa que vai salvar o Brasil, que foi escolhido por Deus. O culto da personalidade é isso mesmo. É que a gente pode ver facilmente aqui com a figura do Bolsonaro. Então, como é uma pessoa que sabe tudo, que vê tudo, que pensa por todos, que quer cuidar de todo mundo, e qualquer coisa que faça essa pessoa é infalível. Ou seja, cada coisa que a pessoa faça, poderíamos dizer, em uma linguagem simples, está bem, não está errada.
O que significa esse culto à personalidade é que as pessoas que fazem esse culto à personalidade amam a pessoa, não amam o princípio ou a ideologia da pessoa, sino veem as virtudes, só a pessoa. Esse conceito de culto à personalidade, a primeira vez que foi mencionado foi para fazer referência ao Stalin na Rússia. E um ditador muito famoso também, que podemos falar que teve esse culto à personalidade, quem pode ser? O Putin. Antigo. Hitler, exatamente. Hitler foi uma das pessoas que teve esse culto à personalidade. E ele foi escolhido dentro de um sistema democrático? Sim. Exatamente. A gente sabe que o Hitler foi um ditador, mas quando ele foi eleito, a Alemanha tinha características democráticas. E nesse ano, que foi em 1932, o partido do Hitler foi o partido que conquistaram a maior quantidade de posições no governo. Então, Hitler foi escolhido mediante um sistema democrático. Vamos falar de Mussolini, os nomes que mencionou Gabriel, falando de Putin, Erdogan, Bolsonaro, e também podemos falar de Donald Trump. Todos esses homens, porque são homens, se apresentaram como salvadores ou redentores da sua nação, como bem falou Gabriel, e que eles tinham a solução para todos os problemas, só eles, porque tinham sido escolhidos por um ser superior. Na Índia, acontece a mesma coisa com o Modi. Eles usam muito a frase que Modi é a Índia e a Índia é o Modi. E essa crença está na Índia toda. E é o que continua sendo promulgado mediante a mídia, mediante o partido político dele. Se a gente vê documentários da Índia ou vê fotos, tem por todos lados nas ruas imagens de Modi. São uma das táticas, estratégias que eles usam para seguir alimentando esse culto à personalidade. Uma das coisas que eles fazem, por exemplo, os certificados de vacinação do Covid tem na cara do Modi. Então, todos os certificados das pessoas da Índia de vacinação tem a cara dele, para que vejam até onde chega isso. Modi é muito popular. Por que ele é popular? Porque um orador muito bom, sabe usar muito bem as frases e ele é muito eficaz como falante na língua dele. Por quê? Porque, obviamente, a língua que ele mais usa para falar é o hindu. Contrário ao seu oponente, que o oponente dele aqui é Rahul Gandhi. Ele usa muito o inglês para falar e só o 10% da população da Índia sabe falar inglês. Então, ele usa
elementos bem nacionalistas para ele obter mais apoio. Também ele é visto como o grande redentor do hinduísmo por estas políticas nacionalistas. E tem, como já falei, uma enorme maquinária de propaganda. Não só tem muita propaganda em Twitter, Facebook, também Modi tem um aplicativo dele mesmo, um aplicativo personalizado com o nome dele que é ampliamente usado na Índia. E como falei, o rosto do Modi está em qualquer lugar da Índia, painéis, anúncios, sites, está por toda a Índia. Queria dizer uma coisinha, Sim. só com relação a esse aspecto do rosto, contar para vocês um pouquinho a Venezuela passou por uma experiência semelhante. E enfim, entre as milhares de coisas que as pessoas que têm características ditatoriais e que depois viram ditadores, né, esse culto à personalidade, e ele usou muito o rosto dele. A gente começou a ver, né, como cidadão, tu começou a ver o rosto dele em qualquer lugar, seja na estrada, como se fosse uma propaganda, seja num papel específico, mostrar a cara e o rosto da pessoa cada vez mais até que vira uma espécie de Deus, né? Exatamente. Obrigada, Pedro. Eu falei das características do Modi, que ele seja popular, que ele seja um orador muito bom, que ele saiba se comparar muito bem com o oponente, que ele saiba, até podemos falar, que saiba manipular um discurso político, que ele use sua imagem para propagandas. Quer dizer que ele tem ideias antidemocráticas? Das coisas que mencionei, das características dele. Isso quer dizer que ele vai em contra do sistema democrático? Eu acho que dá sinais. Assim como o Trump na campanha dele, antes de ganhar, pessoas já falavam, né? Pode ter características. Não significa que ele vai se converter mas para estar alerta. Mas, sim, quem ia falar? Eu penso que se ele usa o maquinário público, o dinheiro público para se promover, mesmo pensando numa reeleição, isso já não seria totalmente democrático, porque a maquinária pública não deve ser usada com fins eleitorais por né, bem seja um futuro candidato, né, digamos, pensando nele se recandidatando, ainda que por meios democráticos, a maneira mais democrática não seria usar a maquinária pública. Obrigada. Mas se a gente pensa em Obama, sabemos que ele tinha ideias democráticas, mas também podemos falar que era um orador muito bom, que ele se comparava com os oponentes e que também usava a imagem deles nas propagandas. Qual é, então, a diferença entre Modi e Obama? Gabriel? Eu acho interessante a gente talvez considerar que democracia em si não é garantia para, vamos dizer, algo bom ou positivo, não? A democracia, né, liberal nos dá um esqueleto, uma estrutura, né, que permite que sejam feitas políticas justas, né? Coisa que em outros sistemas simplesmente se provou
não funcionar, né? Eu lembro que o Ansel Parmina postou uma vez uma frase do Churchill, né? Falando que, assim, tentaram vários sistemas governamentais, mas a única que prevalece e que dá alguma esperança à justiça é a democracia. Mas não é assim sinônimo, não? Dentro dessa democracia, dá para fazer muita coisa errada. Exatamente. O que aconteceu, por exemplo, com Hitler. Ele foi eleito em um sistema democrático, mas ele conseguiu, dentro desse sistema democrático, chegar a ser uma ditadura. O mesmo Morsi foi eleito em um sistema democrático, mas que ele seja eleito em um sistema democrático não quer dizer que ele vai fazer as coisas bem, que vai ter um governo para todo mundo. De fato, ele está virando a Índia para uma ditadura. Então, dentro da democracia, o governante pode fazer coisas boas ou coisas más. De que depende que faça essas coisas boas ou essas coisas más? Gabriel? Tem o princípio, né, dos freios e contrapesos numa democracia. Então, nenhum poder, nenhuma instituição democrática pode, vamos dizer, passar das suas limitações. Tem as outras instituições que estão aí para ser um contrapeso e para frear cada uma dessas instituições. Mais alguém queria falar? Acho que não. Obrigada, Gabriel. ¿Por qué haciendo esos cuestionamientos? As características que falei do Morsi não quer dizer que só falando essas características não quer dizer que ele tenha ideias antidemocráticas. O sistema continua sendo democrático. O que ele fez para conseguir todas essas mudanças, o que ele fez para começar a ter essa queda da democracia, foi manipular o conceito da democracia. Guero, você quer falar? Pois com toda essa manipulação, eles tornam-se uma illiberal democracia, não é? Não tem democracia liberal, é seguro, livre, então eles tornam-se igual a Turquia e Rússia, tendo essa illiberal democracia. Eu falei que ele manipula a democracia, ele manipula o sistema democrático, as estruturas da democracia. Como a gente pode definir a manipulação? O que é manipular? A definição de manipulação. O que é? Sim, universal. Bárbara, Sim. seria manejar da forma que ele quer, dar a forma que ele quer, por exemplo? Exatamente, é isso mesmo. Vou falar, usar as mãos para moldar algo que eu quero, dar a forma que eu quero. Isso o que fez o Morsi, o que fez o Hitler,
com a democracia, deu a forma que ele entendia que era correta, que era certa, que não é a mesma visão que a gente tem sobre democracia. Se a gente volta para a definição que eu falei no começo sobre democracia, eu falei que uma das características é que as pessoas têm que ser ouvidas, protegidas para o progresso do país. Moji faz isso? Ele ouve as pessoas, ele protege as pessoas para o progresso do país? Aquela que está Provavelmente falando... depende a quem você perguntar. Exatamente. Se eu pergunto para o muçulmano vai falar que não, mas se eu pergunto para uma pessoa hindu, vão falar que sim, porque o que ele fez foi manipular a democracia para só ouvir e proteger o povo muçulmano, porque ele tem essa política de um nacionalismo hindu. Então, ele só protege, mas pouco na população hindu, porque Índia tem mais religião. Índia tem a Gay está falando que o Moji defende mais o povo hindu. A maior religião da Índia é o hindu, mas tem muçulmanos, tem pessoas ateias que são a minoria, né? Mas por que podemos falar que ele faz isso de proteger as pessoas? É porque depende como cada pessoa leia a definição do que é uma democracia. A democracia, a estrutura da democracia permite que as pessoas leiam de essa forma. A democracia é um governo que cuida e protege as pessoas, e um hindu vai falar que sim, mas uma pessoa muçulmana vai falar que não. Eu falei que a ascensão do Modi na Índia foi mencionada pela ANSEATES para que a gente possa ver elementos de todo esse período nos Estados Unidos. Tivemos a mesma situação em Estados Unidos, usando a figura do Modi. Uma pessoa que usou o culto à personalidade. Donald Trump, ele também Exatamente. foi eleito num sistema democrático, porém, formas e artifícios não democráticos, né? Exatamente. Eu vou falar, ele seguiu a agenda democrática, mas segundo como ele tem a visão do que é a democracia, que, de novo, é diferente do que a gente vê como democracia. Mas ele não quebrou essas regras da democracia. Então, se trata de como as pessoas olham para o que é a democracia. Porque o que fez Trump também? Trump manipulou as leis, manipulou também o sistema democrático e seguiu as regras da democracia segundo a visão que ele tem da democracia. E a situação, como é a situação agora em Estados Unidos? Temos uma situação similar sobre o que está acontecendo na Índia, que está virando a uma ditadura. Em Estados Unidos está acontecendo isso? Por quê? Sim, está acontecendo nesse momento, temos different stages.
states, está fazendo suas mesmas leis, não é? Então, por isso não tem o governo em si, nem tem controle com esses estados. Então, o Estado republicano quer tomar conta de tudo, quer mandar com essas leis. Então, a voz das outras pessoas, por enquanto, as pessoas não estão tendo essa voz. O governo, nesse momento, republicano está tendo mais voz do que a democracia em si. Temos essa mesma visão de que está virando uma ditadura Estados Unidos igual que a Índia, que está sendo minado o sistema democrático. Eu acho que sim. Usando, se eu estiver correto, usando o que é, como a Gayle falou, que são os aliados dessas pessoas. É como esses aliados veem também a democracia, acreditam que estão apoiando a pessoa certa, né? E ele, como o Modi, por exemplo, ele tem a maioria no parlamento. E como você disse, ele faz as sessões dele com os aliados dele. Então, eu acho que é mais ou menos isso, não sei. Mas eu não sei se a gente pode ver isso de que, por exemplo, no Congresso só se fazem as votações das leis com o governo do Biden, por exemplo. Biden não tem essa figura que tem o Modi. É diferente. Se a gente pensa nos Estados Unidos, a gente não tem evidências agora de que a democracia vai ser derrubada. No sentido de que, como sistema, estou falando como sistema democrático. Porque, por exemplo, a Índia continua sendo um sistema democrático. Que o Modi tenha características e faça coisas que estão relacionadas com uma ditadura, não significa que a Índia deixe de ter um sistema democrático. Gabriel? A gente citou o exemplo do Hitler, né? Então, mesmo ele tendo sido eleito assim, dentro de um sistema partidário, aí ele foi nomeado chanceler, etc. Então, ele chegou ao poder, vamos dizer, legitimamente dentro de uma democracia. Ele rapidamente mudou o sistema político, né? A gente sabe, a noite dos cristais, etc. Ele procurou pretexto para fazer mudanças drásticas, né? Agora, a gente vê outros exemplos onde essa mudança ocorre de uma forma lenta, né? Turquia, né? Com mudanças na Constituição, de repente prorrogando assim o tempo de legislatura do Erdogan, né? Concedendo cada vez mais poderes e autoridades, né, a certas instituições. Então, é um sistema que está sendo corroído, né, ao longo de um tempo, e quando você se depara, não tem mais nada a ver com como começou, como a democracia, né? Então, talvez é isso que esteja acontecendo, né, na Índia já mais avançado, e nos Estados Unidos ainda não, ainda tem um sistema bipartidário muito ativo, né, que funciona e etc. Exatamente. Seria como um processo, como falou Gabriel, na Alemanha com Hitler, esse processo foi muito mais rápido. Na Índia, esse processo está desde 2014, porque
ainda a gente não pode falar que a Índia já é uma ditadura, está nesse processo. Por isso eu Bárbara, falei que, sim, pode concluir. obrigada. Por isso eu falei que hoje não podemos ver evidências do que está acontecendo nos Estados Unidos igual que na Índia. Não podemos falar nesse sentido que a democracia vai ser derrubada como sistema político. Rosy? Mas, segundo o Índice de Democracia de 2021, 2022, a Índia é uma democracia imperfeita. Uhum. Então, a gente pode Uhum. realmente condiz com o que você está mostrando agora. Uhum. Eu não estou colocando, talvez, palavras morais, por assim dizer, se é uma boa democracia ou uma má democracia. A gente sabe, obviamente, que o que está fazendo Modi não é certo, mas não é certo porque ele vai contra da igualdade. O que a gente vê na Índia, e é sobre o que é nossa lei dominical, é sobre igualdade. As políticas que tem nele, que tem usado o sistema democrático para estabelecer as políticas dele, é para aumentar ainda mais a desigualdade. Isso é o que a gente vai ver no final do mundo, no decreto dominical. Porque, bem falamos, a Índia, a gente pode ver claramente que é um país que tem desigualdade e que é um país que está virando uma ditadura. Estados Unidos, a gente não pode dizer que já é uma ditadura ou está pronto a ser uma ditadura, está em breve a ser uma ditadura. Está em um processo. Mas nos Estados Unidos a gente também tem desigualdade. Então, acho importante que podamos separar essas coisas, porque em uma democracia podemos ter desigualdade e também em um país autoritário, um governo ditador, a gente também pode ter desigualdade. E que esse é o teste, né? Que é o teste do decreto dominical. O que muda é que a democracia, e já com isso já vou terminar porque já passei do tempo, a democracia foi usada, por exemplo, como pessoas como Modi, para levar a cabo as agendas. É um conceito muito que está relacionado com o conceito do originalismo. Oi. Não sei se alguém queria falar, mas estava falando que está relacionado muito com o conceito do originalismo. E se tem falado muito sobre isso nos últimos meses nos Estados Unidos. ¿Por quê? Porque a Suprema Corte tem essa divisão de, ok, quando se formou a Constituição, foi falado que as pessoas eram iguais. E as pessoas com o originalismo, o que querem fazer? Ok, nesse momento, o que as pessoas achavam que as pessoas eram iguais? Não tem essa visão de que as coisas mudaram, que as coisas evoluíram. Querem voltar para o original. E usam a Constituição. E o mesmo está acontecendo agora com as democracias. Um dos elementos que mais utilizam é a Constituição. E depende de como as pessoas leem a Constituição. Depende de como as pessoas
estão interpretando a Constituição. Depende como as pessoas olham para a democracia, porque se a gente fala para um hindu, uma pessoa da Índia, eles vão achar que nós estamos tirando os direitos deles, por exemplo. Nós, como pessoas que estamos em contra do nacionalismo hindu. Por quê? Porque eles vão falar, não, eu tenho meus direitos e você quer tirar meus direitos. Então, já para terminar, os Estados Unidos não estão na mesma situação da Índia, que estão em um processo, sim, podemos falar que estão em um processo, mas eu gostaria de dividir isso da democracia e a igualdade, porque podemos ter desigualdade tanto em uma democracia como em uma ditadura. O que mostra a Índia que podemos ter um governo autoritário dentro da estrutura da democracia. ¿De qué forma? Manipulando a democracia. Talvez a Índia é o extremo disso, porque obviamente já falamos que está levando isso a um autoritarismo. Mas como começou? Manipulando o sistema democrático, que é o que está acontecendo em Estados Unidos, por exemplo, quando a gente vê a Constituição Nacional, e que é um dos elementos mais importantes da democracia. Qual é o meu ponto? Que não vamos precisar que para ter uma lei dominical tenhamos uma pessoa como Hitler que use o poder do governo de forma autoritária. ¿Por quê? Porque, voltando, ele foi eleito em uma democracia. Se trata de como as pessoas veem as coisas, como interpretam as coisas e como utilizam o poder que têm. Então, a democracia pode ser usada para trazer uma lei dominical e ela vai ser usada para trazer uma lei dominical. Isso era o que eu queria falar hoje. Por questão de tempo, se alguém tem perguntas, podem me falar no particular, se pode ser. Vamos fechar com uma oração. Querido Deus que está nos céus, obrigada porque temos terminado mais um estudo. Eu penso que vamos ser mais conscientes do que está acontecendo na nossa volta, que podamos ser mais conscientes de que a lei dominical está nas portas, que precisamos estar preparados para conseguir distinguir os elementos que fazem parte dessa lei dominical, que possamos abrir nossos olhos, que possamos abrir nossas mentes, que coloquemos como prioridades as coisas celestiais e não as coisas terrenais. Obrigada por cada uma de tuas bênçãos, obrigada pela oportunidade que temos de estudar juntos. E eu peço que o Senhor esteja conosco no restante do sábado, no nome de Jesus. Amém.